que quando eu comecei a dar esse estudo para um casal de pessoas, um casal que hoje faz parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu fui extremamente atacado pelo inimigo. Ele virou a minha vida de cabeça para baixo. Não pensem vocês que vocês terão vida fácil. Não. Vai acontecer de tudo para que vocês não venham, vai acontecer de tudo para que vocês não estudem, porque, como diz a palavra de Deus, como aquele que estuda as profecias são bem-aventurados. Bem-aventurado aqueles que estudam, felizes são aqueles que estudam a profecia, porque você passa a ter força, esperança e fé em Deus, sabendo que vem pela frente. Amém? Então, mas valeu a pena ter passado por tudo que eu passei, porque hoje eu sou um homem, graças a Deus, mais forte. Amém. Na fé. E essas duas almas hoje são adventistas do sétimo dia. Amém. Trabalham para Deus e aguardam a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele casal de fisioterapeuta? Isso, casal de fisioterapeuta. Eles são ativos na igreja, bastante ativos. Né? Então vamos lá. Durante séculos, vamos ler aí, durante séculos a Bíblia foi proibida e censurada. Muitos perderam a vida por acreditarem, porque acreditavam e ensinavam as verdades nela reveladas. No entanto, vivemos hoje um tempo de liberdade religiosa. Está acabando, hein? Liberdade religiosa. E temos que aproveitar cada minuto para descobrirmos a vontade de Deus para a nossa vida. Por isso, é um sagrado privilégio ter a Bíblia em nossas mãos e poder estudá-las. Parem por aqui. Nós estamos estudando o que nesse trimestre? Justamente sobre a Bíblia. Essa semana foi sensacional, né? Como a gente vê a importância que a Bíblia tem. Nós vimos ali a palavra de Deus, né? Ele, com o poder da sua palavra, aquele verbo que só pode ser usado por ele para, né? Porque só Deus tem o poder de fazer do nada o tudo. O homem hoje busca através da ciência descobrir o início de tudo. Tem, inclusive, investe dinheiros de bilhões e bilhões de dólares para descobrir o porquê e como foi essa explosão que eles dizem, né, que é o Big Bang. E eles não conseguem e nunca vão conseguir. Sabe por quê? Porque só Deus tem o poder de dizer: haja luz, e a luz aparece, né? Haja parte seca, do nada ele faz o tudo. Então esse é o nosso Deus. Então nós estamos vendo na Bíblia a importância que ela tem. Ela mudou a minha vida e creio que mudou a vida de muitas pessoas que estão aqui. Mudou a minha vida por quê? Porque, como eu já disse anteriormente, eu vim de uma outra religião. E eu acreditava que essa religião era para mim um tudo. E depois eu fui ver que a Bíblia se tornou uma lâmpada para a minha vida, porque ela me tirou da escuridão, da mentira que eu vivia. Eu acreditava na reencarnação, acreditava que podia conversar com os espíritos, e vai por aí afora. Mas eu vejo que isso tudo é uma grande mentira. Que o melhor que nós temos a fazer é conversar com Deus. É falar com Deus e a gente vai diretamente a Ele. Mas há de chegar um dia em que nós teremos fome da palavra. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo só vai ficar no coração daqueles que hoje o buscam. Eu ouvi recentemente, há 2 anos que eu mando aquele estudozinho do pastor Arilton. A Ana recebe tudo de Ana. Do pastor Arilton, né? Aí eu coloco sempre alguma coisa que o Espírito Santo me inspira ali, escrevo. E aí tem um padeiro, ele é padeiro. Há 2 anos que eu mando para ele, e isso tocou no coração dele, e ele mandou um áudio para mim querendo livros da igreja, e também eles de uma outra denominação. E também tudo aquilo que eu puder mandar do pastor Arilton, porque ele está realmente maravilhado, a esposa maravilhada. É a sementezinha também que a lição fala, né? Que a gente deve jogar a semente. Um joga a semente, o outro rega e o outro colhe. Não é isso? Então, vejam a importância que tem a palavra de Deus. Porém, o inimigo não quer que você estude. Pois não. O pastor falou no culto aqui hoje que tem um grupo cada vez crescendo mais no mundo dessa busca pelo batismo do Espírito Santo, né? Esse momento a sós com Deus, ele está se expandindo de uma tal forma que tem sido maravilhoso.
gente vê pessoas que estão sedentas realmente clamando a Deus pelo batismo do Espírito Santo. Amém. E esse movimento já teve lá nos Estados Unidos, né? Que o pastor ele trouxe essas 40 madrugadas de lá, né? Certo. E aqui no Brasil também está tendo outros movimentos, e Deus está unindo tudo num só clamor. Amém. Como você falou, esse é o momento de se preparar, porque Jesus está mais próximo do que nunca. Sim, nós estamos vendo os movimentos, né? Hoje nós tivemos a pregação do nosso irmão Lucas lá, né? Ele falou que o mundo está dividido entre o socialismo comunista e o Capitalismo, né? o capitalismo, esse capitalismo selvagem. E não esperem, né? Lendo engano aqueles que acham que a solução virá do homem, e não virá. Como nós vamos ver no livro de Daniel, a pedra cortada sem mão que bate na estátua, ela é Jesus Cristo. Ou seja, a solução de tudo é o nosso Salvador. E o diabo sabe disso. E o diabo sabe que pouco tempo lhe resta. Então ele quer roubar a vida de cada um de nós aqui. Ele quer que nós tenhamos o mesmo fim que ele vai ter, a morte eterna. Então vamos lá, irmãos. A opinião tradicional dos judeus, agora aprendendo juntos, a opinião tradicional dos judeus e de cristãos é que o livro de Daniel foi escrito por volta do ano 605 a.C., período em que Daniel esteve como prisioneiro no grande império da Babilônia. Pessoal de casa aí que de repente não conhece, a Bíblia ela tem 40 autores, tem 66 livros, 40 autores, e foi no prazo de 1.600 anos que ela foi escrita. Durante esses 1.600 anos, se você estudar do Gênesis ao Apocalipse, você não vai ver nenhum tipo de erro, né? Nenhum tipo de falha existente. Eles viveram em épocas diferentes, são homens e mulheres diferentes, mas que tem um só autor, né? 40 escritores, porém só um autor. E o legal disso tudo é que um livro vai complementando o outro, né? Justamente. Há uma harmonia entre os autores. Os 5 primeiros livros da Bíblia, que é Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, foi escrito por Moisés, e para os judeus ele tinha uma Torá, esses 5 primeiros livros. Amém? Amém. Ok. Então vamos lá para a primeira pergunta. Eu gostaria da participação de todos. A minha irmã ali vai ler o primeiro capítulo e versículo, Mateus 24:15, minha irmã. Ela ainda olhou para mim. Está lendo. Está maravilhada. Está maravilhada com isso. Pega a Bíblia, minha irmã. Vamos lá. A primeira pergunta é a seguinte: de acordo com Jesus, quem é o autor do livro de Daniel? Quem é o autor do livro de Daniel? Isso está lá em Mateus 24, versículo 15. Mateus 24, versículo 15. Quando dois livros de abominação da desolação, o que falou o profeta Daniel está no lugar santo. Quem lê, atende. Ok. Bem, há algumas evidências que mostram que o livro de Daniel foi escrito por ele mesmo. Vocês podem ver que aqui no livro de Daniel, ele sempre faz a primeira pessoa do singular. Eu estive, eu orei. Então ele está falando dele mesmo, né? Ao escrever, ele usa, como eu já disse, a primeira pessoa do singular. E em segundo lugar, somente alguém que viveu no século VI antes de Cristo podia conhecer detalhes como os ocorridos no livro. Detalhes, pequenos detalhes, né? Como foi, por fim, o próprio Jesus Cristo disse que foi Daniel que escreveu o livro. Então a resposta aí, irmãos, é Daniel. Quem tiver caneta, quem não tiver, eu tenho uma aqui para emprestar. Tá bom? Escreve aí, Daniel. Tem caneta aí? Então, o livro de Daniel foi escrito por ele mesmo. Entretanto, tem uma parte do livro de Daniel que não foi escrito por ele, mas isso nós vamos ver um pouco mais à frente. Aliás, nós estudamos. Oi? Não sabia não. Foi o. Não vou falar não. Ah. Cegos que eu não tenho.
Mas ela vai procurar saber. Né? Com certeza. Foi Nabucodonosor. Ele escreve aquele período em que ele... Sim, eu, Nabucodonosor, tá. Isso, entendeu? Então, já sabemos que o livro de Daniel foi escrito por ele. Quem era Daniel? O nosso irmão, nosso ancião lá de Oswaldo Cruz, vai ler para a gente Daniel 1, versículos de 3 a 6. Eu só ia pedir um pouquinho de calma para procurar. Ah, tá bom. Pode A ir. minha Bíblia, ela está nova. Então grita misericórdia. Quase porque a Bíblia está nova, eu estou assim, vários nada aí. Daniel. Já está tudo coladinho, folhetinho. Daniel Daniel 3 a 6. cheguei lá. Se quiser tirar a máscara para a gente ouvir melhor, é bom. Porque a irmã do lado está com... Ah, não. Pode ler, meu irmão. Pode ler? Pode ler. Não conheci. Então se ajuntaram os sátrapas, os perfeitos. Não, isso aí é o 2. É o 1. É Daniel 1, 3. Daniel 1, de 3 a 6. Falando disso. 1 de 3 a 6. Isso. Diz assim, ó. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidades para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. 5 também? 5, 6. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, na porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Verso 6. E entre eles se achava dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Antes da gente ir para a resposta, eu queria trazer à luz aqui dos irmãos, aqueles que não sabem, como nós falamos no início da história lá do povo de Israel no tempo de Ezequias, o que disse Isaías para Ezequias? Da tua parentela, da tua linhagem, eles vão sair do topo para serem escravos. E foi o que aconteceu com Daniel e os seus 3 amigos. Entretanto, Daniel, quando chegou lá em Babilônia, ele tinha por volta dos seus 17, 18 anos de idade. Então ele ainda era o quê? Um adolescente, um jovem, né? Não é isso? Era um jovem. Mas era um jovem que demonstrava um caráter realmente ilibado, não é isso? Forte. Agora, vocês repararam que quem foi que recepcionou Daniel, Misael, Azarias e Ananias? Ele leu lá no versículo 3. O chefe oficial. Aspenaz, né? O que ele era? Chefe do oficial da corte. Ele era chefe de quê? Opa, chefe dos eunucos? Então o que vocês acham que aconteceu com Daniel? Foi eunuco também. Ele foi castrado. Ele não podia conjecturar: Senhor, eu saio, eu sou teu servo. E na minha tenra idade, porque ele sabia o que era ser eunuco, na minha tenra idade, eu sofro esse vamos dizer, essa agressão. Muito bem. Quer dizer, e dali para frente ele não formou família, ele não teve mulher, não teve filhos. Vocês reparem que lá quando os medo-persas invadem Babilônia e que Dario foi induzido a jogar ele na cova dos leões, ele foi sozinho, não foi? E naquela época ia a família, ia todo mundo. Tanto é que aqueles que o traíram foram jogados, ele e os seus filhos, e a família toda. Então ele poderia ter conjecturado: eu sofri isso. Ele poderia ter se revoltado contra Deus? Sim, poderia. Mas ele fez isso? Tamanho o amor e o respeito que ele tinha por ele. E é bom que isso fique frisado em nossos corações. Irmãos,
servir a Deus não é fácil. Nesse mundo não é fácil. Mas se você for fiel, com certeza, você terá uma eternidade de alegria, de paz e de felicidade de conhecimento. Pois não? Deixa eu perguntar, esse eunuco, eles tiravam o órgão deles ou tiravam alguma coisa que não pudesse mais fazer filho? Isso aí. Castrava isso. Castrava, não tirava meu órgão. Alguns dizem que tira parte dos órgãos, outros eu sinceramente não sei. E nem quero saber também, né? Mas conhecimento, tem que procurar, Jocélio, porque é bom você mas eu acho que a castração se dava, eu acho que não pela região, eu acho que alguma coisa para que ele não tivesse mais filho, porque né? a uretra, ela é proveniente da urina, né? Isso, Você tem que urinar. não tem nada a então, ver. acho que eles não mexeriam nessa parte do órgão. Acho que o órgão que foi mexido também foi a parte escrotal mesmo. Isso. Que era cortada. Aonde né? você é, justamente. Porque o Potifar era eunuco, né? Era. Potifar, e era casado. Tanto que Daniel foi morar na casa dele. Isso. Né? E aconteceu aquilo. Não, Potifar. Potifar eu não sei disso. Não, ele era eunuco. Você nem ciúme da. Potifar tinha mulher. Tinha mulher, mas ele era eunuco. Não. Não? Ele era o capitão da guarda de Faraó. A linhagem dos eunucos era justamente aqueles que serviam diretamente ao rei e tinham contato com a rainha. Isso. Então eles e das concubinas e eles eram das mulheres, né? Eles cuidavam justamente das coisas do rei, né? Então vamos lá para a resposta. A resposta é a seguinte: bem, quem era Daniel? Daniel era da linhagem real pertencente à nobreza de Israel. Pode escrever. Da linhagem real. Da linhagem real. Oi? Ele era parente de Zedequias? Sim, distante, mas era. Pertencente à nobreza de Israel. Daniel, jovem da linhagem real, pertencente à nobreza de Israel. Pertencente a Israel? Os judeus, ou seja, eu coloquei Israel, mas pode ser judeu. Era tudo da família dos filhos de Jacó. A terceira pergunta é a seguinte: que tempo profético recebe grande ênfase no livro de Daniel? Marcelo vai ler para a gente Daniel 2, 28, depois 10, 14. Que tempo profético recebe grande ênfase no livro de Daniel? Daniel 10. Daniel 2, 28, né? 28. Mas há um Deus no céu, ao qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Depois? 10, 14. Capítulo 10, versículo 14. Está dando para entender bem, né, gente? Diz assim: agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda muito distantes. Amém. Então, respondam aí: que tempo profético recebe grande ênfase no livro de Daniel? Que tempo é esse? Dias muito distantes. O tempo do fim. Pode colocar o tempo do fim. Dias muito distantes, mas tempo do fim, últimos dias, né? Tempo do fim, ou os últimos dias. Amém? Bem, a mensagem de Deus, agora leiam comigo, a mensagem de Deus foi muito clara. Uma parte do livro de Daniel referia-se aos dias ainda muito distantes, período também mencionado na Bíblia como os últimos dias, está lá em 2 Timóteo 3:1 e 2 Pedro 3:3. Estas profecias, eu sublinhei isso aqui, estas profecias requerem especial atenção,
pois se destinam especificamente ao tempo em que nós estamos vivendo. E mais para frente vocês vão entender porque é o tempo que nós estamos vivendo. Bem, a quarta pergunta, o nosso irmão de blusa vermelha, qual é o seu nome, irmão? Paulo. Paulo, responde para a gente essa quarta pergunta. Já que as profecias dadas a Daniel eram para o tempo do fim, que ordem ele recebeu do anjo? Ele recebeu uma ordem do anjo. Que ordem foi essa? Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos esquadrinharão e o saber se multiplicará. 9. Ele respondeu: Vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Viram aí? Então, irmãos, muito do que Daniel escreveu não era para o seu tempo. E não adiantava também muita explicação a respeito, porque não era para o tempo dele. Então você sela, você fecha o livro, porque ele será aberto no tempo oportuno. E aí eu vou já vou passar na colinha para vocês aqui. Lá no livro de Apocalipse, esse livro é aberto. Lembra que João começa a chorar porque ninguém tinha o poder de abrir o livro? Lembram disso? Que só um tinha o poder de abrir esse livro, quem era? Jesus Cristo. É esse livro que foi aberto lá, e vocês vão entender como essa profecia se cumpriu na história humana. Amém? Vamos lá. Então a resposta para essa pergunta a pergunta é: já que as profecias dadas a Daniel eram para o tempo do fim, que ordem ele recebeu do anjo? Selar e fechar o livro que ele, Daniel, escreveu. Entendei. Uma característica particular das profecias é que a gente tem uma compreensão maior quando elas estão acontecendo no seu exato momento. Justamente. Né? Até elas acontecerem, a gente ainda fica tipo assim, imaginando como vai ser. Como vai ser. Foi por isso que Daniel ele não conseguia entender. Alguns acreditam, foi muito bem colocado isso, e é muito triste o que eu vou dizer agora, mas eu já estou começando a perceber que isso tem um fundo de verdade, que essa pandemia foi também uma sacudidura que a igreja teve, que infelizmente muitos de nossos irmãos não retornarão, continuarão, enfraquejarão e cairão, infelizmente. Os pastores estão falando comigo isso. Quiçá isso não aconteça na nossa vida, amém? Estejamos firmes com Jesus. Deixa eu ler aqui, Gênesis 39. Pois não? Versículo 1. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. Foi muito bem colocado. Agora você me fez lembrar, eu já tinha estudado sobre isso. O que acontece é o seguinte: ele ficava abaixo de Faraó. E para ele ser ministro, ele tinha que ter uma pessoa, uma mulher, para poder levar, não sei se mais respeito, mais posição. Mas essa mulher dele, isso aí vocês não sabem, vão saber agora, ela já estava acostumada a fazer isso. José não foi o primeiro a passar por isso. Entendeu? Tanto é que o próprio Potifar podia mandar matar José. No fundo, ele acreditava em José, ele sabia que ele estava certo. Mas ele tinha que tomar uma posição. E qual foi a posição? Por gostar tanto de José, preferiu mandar prendê-lo. Então ele era eunuco, quer dizer, e por isso ele também de repente ela fizesse essas coisas. Que não é. Desculpa, qual é a linguagem? A linguagem é corrigida. Bem, a gente está aqui e Daniela está lá em José já. Não, é até pertinente. Sim. Na verdade, o que acontece? A minha tradução não está dando a mesma coisa. Né? Não, a tua é o quê? Almeida? Qual é o Almeida corrigido? Almeida corrigida? Qual é o terceiro? A minha não é versão internacional. Gênesis 39. Gênesis 39. Gênesis 39, versículo 1. Aqui não fala eunuco, aqui fala oficial. É oficial, José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcia, todos os irmãos. Aqui está dizendo que é oficial. A tua qual é aí? A minha é traduzida, peraí.
edição revista e corrigida. João Ferreira de Almeida? João Ferreira de Almeida. Aqui na minha introdução. Bem, mas eu já tinha lido alguma coisa a respeito disso, você tem razão. A minha é Almeida Fiel, no Constante. Vamos lá para qual pergunta agora? A quinta pergunta. Bem, nós já estudamos até aqui que o livro foi escrito por quem? Daniel. Nós sabemos hoje, ou já sabíamos, que Daniel fazia parte da linhagem real. Ok? Então está tudo batendo com a profecia certinho. Também vimos que o livro de Daniel, parte dele, foi escrita para o tempo do fim. Ok? Que não era para o tempo dele, por isso ele tinha que fazer o quê? Selar. Depois nós vimos, agora o que a gente vai ver? Quando se inicia o tempo do fim e os mistérios do livro poderiam então ser compreendidos, quando se inicia o tempo do fim e os mistérios do livro poderiam ser compreendidos, Daniel 2, 12, 6 e 7. Então eu mesmo vou ler Daniel 12. Hein, Ney? Oi. Eu queria só abrir um parêntese. Vai não? Embora o Ney tenha falado que certas partes do livro de Daniel eram para o tempo do fim, todo o livro de Daniel em si, ele tem partes importantes que se referem a nós também. Sim. Um exemplo, a parte da alimentação. A Ellen White fala que a voz do terceiro anjo tem 4 pilares. Um desses pilares é a mensagem da reforma de saúde. Quer dizer, o livro de Daniel no início ele fala a respeito da parte de saúde. Uma outra coisa também, a parte da adoração daquela parte da estátua. No final dos dias também vai acontecer algo muito semelhante. O povo de Deus vai ser provado com um decreto de morte. Ou você obedece ou você não obedece a Deus. Então, numa escala bem menor, vai ser o que vai acontecer no futuro. Se você tiver alguma coisa a comentar em relação a isso... A gente vai estudar sobre tudo isso que você falou nos capítulos que vem à frente. Isso. A gente vai tratar da alimentação, da adoração, e vamos trazer alguns relatos históricos que vão ajudar a trazer mais luz a essa mensagem. Então vamos lá para a resposta, não? Daniel 12, versículos 6 e 7 diz assim, respondendo a pergunta. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Ouviu o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a mão esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Então é um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então escrevam aí a resposta. Depois de, entre aspas, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E nessa parte então já está indicando quando começaria o tempo do fim. Sim. O que nós vamos ver aqui agora? Que parte do conhecimento, parte daquilo que estava escrito no livro de Daniel e foi selado, seria conhecido, viria à tona para aqueles que vivessem no tempo do fim. E isso aconteceu. E está acontecendo. Nós vamos ver isso. Vamos lá. As profecias de Daniel que estavam seladas só seriam compreendidas quando chegasse o tempo do fim. E isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. A expressão tempos equivale a anos. Vamos ver isso em Daniel 11, 13. Lê para a gente aí. Marcelo, por favor. Sim. Acabamos de ler agora, mas vamos ler de novo. Diz assim, ó: porque o rei do norte tomará e porá em campo multidão maior do que a primeira, ao cabo de tempos, isto é, de anos. Opa! Ao cabo de tempos, isto é, anos. Então a própria Bíblia está decifrando o que significa, no caso profético, ok? Tempos, anos, ok? Legal.
Então agora vamos aqui. Mas, Foi? uma dúvida, em relação a esses tempos dos anos, seria no caso daqui no final dos tempos? Não. Tempo quer dizer ano. Não, sim, eu entendi que o tempo teria ano, mas em que ano, em que tempo? A gente vai ver agora. Vamos lá. Vamos ver aqui nesse. Não, gráfico não. Como é que é o nome disso aqui? Mas tem outro nome que eu Diagrama? Isso aí, diagrama. Nós vamos ver lá no diagrama. Como nós vemos aqui anos, tempos, como está no plural, um tempo seria igual a um ano, ok? Um tempo, se está em tempos ou anos, é plural. Aqui nesse caso está um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Então, um tempo aqui significa profeticamente um ano. Um ano tem quantos meses? 12 meses. Opa, então um tempo são 12 meses. 2 tempos, então são 12 multiplicado por 2, correto? Seriam quantos anos? 2. E 2 anos tem quantos meses? 24 meses. Opa, tempos. Nesse caso são 2. E metade de um tempo? Seria metade de um ano. Seria meio ano. Quantos meses tem meio ano? 6 meses. Então vamos lá. 12 mais 24 mais 6 é igual a 42. 42 meses. Guardem isso. Então, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo é igual a um ano, 2 anos e metade de um ano, que profeticamente seria 12 mais 24 mais 6, 42 meses, que dá justamente. Agora nós vamos entender o que são esses meses em dias. Aqui, tá, amém? Então prestem bastante atenção. Hein? Em profecias, quanto tempo representa um dia literal? Agora a gente vai para o dia. Marcelo vai ler essas duas passagens para a gente. Números 14, 34 e depois Ezequiel 4, 7. Nós vamos entender agora o que significa um dia na profecia. Lê para a gente. Números 14, 34. Fica colando, né? Diz assim: segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Opa! Levarás sobre si as vossas iniquidades 40 anos. Para ajudar o Marcelo a achar outra passagem, vocês lembram que o povo de Israel, quando estavam na terra dos filisteus, eles mandaram quantos espias irem lá na terra dos filisteus? Quantos? 12. Desses 12, quem é que falou assim para eles? Ó, vamos invadir, vamos entrar. Josué e Caleb, né? E quantos dias eles ficaram lá? 40 dias. 40 dias. Aí o que Deus falou para eles? Olha, vocês ficaram comigo. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Obrigado. Vocês não acreditam. É como se fosse no dia de hoje. Vocês não acreditaram em mim. Ficaram com medo deles só porque eles eram todos eles eram grandes, não é isso? Mas vocês esqueceram do mar que eu abri para vocês? Para passarem? Quer dizer, a gente esquece muito rápido os milagres que Deus faz na nossa vida. E quando a gente está passando por provações, a gente vive só aquele momento. É o momento de parar, olhar para trás e falar: se eu cheguei até aqui, Deus pode me fazer ir muito mais longe, muito mais além, não é isso? Não é verdade? Mas eles que preferiram? Não, vamos acreditar nos 10, ainda que os dois, pela lógica, se acreditasse mais na multidão do que em 2, não tiveram o quê? Fé. Aí o que Deus falou para eles? Bem, agora então vamos fazer o seguinte: para cada dia que vocês ficaram lá, vocês vão ficar. Eles ficaram rodando assim a terra de Canaã. Durante 40, Canaã estava aqui, eles ficaram rodando assim, ó, durante 40 anos. Até que chegou o dia em que eles iriam entrar em Canaã. Ellen White diz que ainda tinha, quando eles estavam chegando em Canaã, ainda existiam pessoas daquela geração. Mas teve uma festinha lá organizada por um povo pagão e foi todo mundo para lá. Aí veio o anjo da morte e matou eles. Aí só entrou Josué e Caleb, realmente daquela geração só entrou Josué e Caleb. Eu queria só colocar parênteses. Isso está escrito em Patriarcas e Profetas, tá? Toda vez que Deus operar uma bênção sobrenatural na sua vida,
Escreve para que vocês não esqueçam em momentos futuros, em momentos posteriores. Quinta-feira mesmo aconteceu, né? A bomba do meu carro tinha queimado. Era impossível o carro pegar sem a bomba, mesmo ele sendo GNV, mas é a GNV quinta geração. E eu fiquei tentando, a bateria descarregou e nada, veio 2 pessoas me ajudarem em nada. E chegou um momento que eu orei a Deus. E o carro milagrosamente pegou. Amém. E no outro dia eu falei, primeira coisa que eu vou ver é se o carro vai pegar, porque se não pegar eu vou correr atrás de conserto logo cedo. E aí o carro não pegou mais. E quando eu fui ver, a bomba de gasolina que tinha danificado. Para quem é motorista que sabe que carro com a bomba queimada vai pegar como? Sem injetar combustível. Como é que ele vai funcionar? Só Deus. Então, todas essas experiências que nós temos com Deus, é bom a gente anotar. Porque lá no futuro, se as coisas não saírem da forma como a gente deseja, a gente vai se lembrar já do que Deus fez por nós. É como o exemplo que o Ney está dando aqui em relação ao povo de Israel. Aquilo tudo ali para eles era muito recente, mas eles o quê? Esqueceram rapidamente. Eu queria só ressaltar isso. Agora eu vou ler aqui o que o Ney pediu. Ezequiel 4, versículo 7, diz assim: 40 dias te dei, cada dia por um ano. Voltarás, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela, confirmando o que nós lemos em Números. Qual é o versículo? Ezequiel 4, 7. Como responder essa pergunta aqui, eu nem vou dar colinha, não. Em profecias, quanto tempo representa um dia literal? Minha irmã, responde. Eita! Oh, glória. Nota 10. Que bom. Agora eu queria, antes da gente passar para as considerações a respeito dessa pergunta, eu queria trazer à luz aos irmãos uma coisa interessante. Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, ele veio lá das terras de Siná, que ficava a oriente. E misticamente falando, parece que do Oriente vem tudo de ruim. Vamos abrir a Bíblia lá em Gênesis, versículo 4. O meu irmão lá de Oswaldo Cruz vai ler essa passagem para a gente. E depois o Marcelo vai ler Gênesis 11, 2. Mas primeiro vamos acompanhar o que o nosso irmão vai ler. Meu irmão, se eu não esqueci seu nome, me perdoe. Adalberto? Adalberto? Então preste atenção. Gênesis capítulo 4, versículo 16. Eu falei aqui, olha, cidade de Sinar, a oriente de Jerusalém. Pode falar aí. Gênesis 4,16 diz: Então Caim saiu da presença do Senhor e foi morar na região de Nod, que fica a leste do Éden. A leste? É. Oriente, a mesma coisa, né? E você? Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E quem foram esses? Os babilônios. Os babilônios. E foi justamente na Torre de Babel. Não foi isso aí? Então, quer dizer, essa mística de que do Oriente vem tudo de ruim aconteceu. Que vocês abrirem agora Daniel, capítulo 1. Vamos lá em Daniel, capítulo 1, versículo 2. Paulo, olha pra gente, Paulo. Daniel 1, versículo 2. Por favor, repete para mim só esse versículo. Gênesis 4, 16. E depois Gênesis 11, 2. 4, 16. Daniel 10, Daniel 1, Daniel 1, versículo 2. Olha onde que estavam os babilônios. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Peraí, Paulo, só um pouquinho. Daniel o quê? Daniel 1, versículo 2. Tá, 2, 3, 2. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A este levou-a para a terra de Sinar, para a casa de seus deuses, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Filhos, vejam bem. Olha que interessante. O livro de Daniel nos apresenta uma coisa extremamente interessante. Duas cidades que estavam em conflito. A cidade de Babilônia e a cidade de Jerusalém. A cidade de Babilônia simbolizava quem? O inimigo das almas. E a cidade de Jerusalém? O povo de Deus. O povo de Deus. Então, irmãos, nós estamos realmente vivendo numa guerra cósmica.
desde que o pecado entrou no mundo, Jesus e Satanás lutam. Anjos de Deus e anjos de Satanás lutam. E sabe por quê? Pela minha e pela tua alma. Ele luta. Imagine, irmãos, quantas pessoas já morreram desde que existe, desde o primeiro casal, Adão e Eva. Quantas pessoas? Incontável o número de pessoas. Quantas pessoas Satanás conseguiu levar com ele para a morte eterna? Para conseguir estar no futuro. Quantas pessoas? Agora eu pergunto, seremos nós outras presas desse anjo mau e caído e seguirmos os passos dele? Seremos nós? Não. Porque Deus nos dá o escape. Jesus, a despeito daquilo que imaginava, Jesus com a sua morte, ele conseguiu a vitória, ele não foi derrotado. Amém. Ele conseguiu a vitória. E essa vitória ele conseguiu para quem? Para nós terráqueos, mas para todos os mundos criados por ele também. Porque se continuasse eternamente o pecado aqui no nosso planeta, o universo teria sempre essa mancha negra. E Jesus não morreu só por nós, mas ele morreu por todo o universo. Amém? Então essa luta entre o bem e o mal está numa luta cósmica, né? E também se traduz na nossa luta física. Hoje, o que esse pensamento, vamos dizer, socialista traz, né? Essa guerra entre sulista e nortista, entre homo e hétero, entre negro, entre preto e branco, né? Eu vi um negro dizendo, não, eu não sou negro, eu sou preto. A cor negra não existe. Existe o preto e existe o branco. E somos todos iguais. Outro dia o meu filho, que está em formação ainda, falou assim, pai, mas pô, olha só, hein? Para vocês verem como é que a gente não acredita, mas isso chega na cabeça das crianças. E essas crianças de hoje em dia, qualquer dia, mais daqui de repente mais uns 2, 3 anos, eles já vão nascer com o celular na mão. Já vão sair, né, já com o celular na mão, porque eles têm uma facilidade tecnológica extremamente grande. Então eu fico de olho a todo momento no que ele está fazendo. E ele falou assim, pai, mas por que existe isso no ser humano? E ele chegou às lágrimas, por que o mal existe? E eu expliquei dentro daquilo que era possível, porque o mal existe. E ele falou, por que tratam mal o preto e dizem que ele é diferente? Não, algumas pessoas têm esse pensamento maligno. Mas você não vê o papai? O papai é aqui, ó. Então, mas o meu coração e o meu sangue é igual ao seu, ele é mais branquinho, né? E assim todo mundo, meu filho. E isso é o mal que traz para o nosso planeta, e algumas pessoas acabam absorvendo isso também. Então veja o tamanho da maldade e essas crianças já passando por esse problema. Não é isso? Vamos lá então, irmãos. Ao lidarmos, agora embaixo na pergunta número 6, as considerações. Vamos lá, Aninha. Ao lidarmos com períodos proféticos, um dia equivale a um ano literal. Assim, o período acima, que nós acabamos de ver aí, nesse quadro, pode ser interpretado da seguinte forma: 42 meses ou 1260 anos. Ora, por quê? Se nós pegarmos 42 e multiplicarmos por 30 dias, será 1260. Este mesmo período de tempo, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, aparece também em Daniel 7,25. Vamos lá em Daniel 7,25? Abra a Bíblia aí para a gente. Adalberto, lê de novo para a gente Daniel 7,25, por favor. Positivo. E proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. Cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues à sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. Então, vejam bem aqui o que a gente acabou de ler. Que os santos de Deus, ou os filhos de Deus, seriam perseguidos nesse período de 1260 anos. Isso aconteceu no passado, como nós vamos ver no estudo de agora e nos próximos que virão. Nós vemos aqui então
que esse mesmo período de tempo, o tempo, 2 tempos e metade do tempo, que aparece em Daniel 7,25, quando fala do momento em que os santos e os filhos seriam entregues nas mãos do chifre pequeno, um poder antagônico a Deus, Daniel 7,21, para serem perseguidos. Preste atenção, esse chifre pequeno nós vamos estudar no livro do Apocalipse, ok? Mas já no livro de Daniel a gente consegue ter a visão de quem é, o que ele faz e qual o objetivo dele para agora e de agora para o futuro, ok? Então nós vimos até aqui que durante 1260 anos, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, haveria um período de perseguição, como nós vamos ler abaixo. Vamos ler abaixo agora aí. Este período de perseguição do chifre pequeno aos santos do Altíssimo, como diz Daniel 7,25, se cumpriu na história dos anos 538 depois de Cristo a 1798 depois de Cristo. Assim, o ano de 1798 dá início ao chamado Tempo do Fim, quando as profecias seladas de Daniel seriam estudadas e plenamente compreendidas. Veremos este assunto com detalhes mais adiante. Mas só para tirar assim, a curiosidade de vocês, o vendedor é um pouco fofoqueiro também. Você não entendeu? 1260 anos foi o período em que a Igreja Católica Apostólica Romana ela teve a supremacia, ou seja, ela depunha e colocava reis, tirava reis, ela tinha um poder de Estado também, né? E durante esse tempo, muitos foram martirizados, muitos perderam a sua vida porque não queriam aceitar os dogmas impostos por essa igreja. Nós vamos entender isso muito mais à frente. Agora, o que acontece no ano de 1798 para ser dado o start, para o começo do tempo do fim? O que aconteceu? Em 1798, isso, o Papa Pio VI foi preso por ordem de Napoleão Bonaparte, através do seu general Berthier. Ele foi preso, se eu não me engano, em 2 de fevereiro, foi no mês de fevereiro. Ele foi preso, levado para as masmorras, voltou depois de um ano e morreu. Então, o poder de Estado que a igreja tinha, ela foi perdida. E lá em Apocalipse nós lemos que a primeira besta, receberia uma ferida de morte, porém não morreria. Ela curaria essa ferida e tomaria força novamente. Então, em 1798, o que aconteceu? Muitos começaram a estudar o livro de Daniel, que tinha sido selado lá atrás. E um desses estudantes chama-se Guilherme Miller. Ele estudou sobre o que nós vamos aprender mais à frente, sobre as 2.300 tardes e manhãs, aonde está inserido também esses 1.260 anos. Então é um período de 2.300 anos, e ali nós vamos estudar cada corte que foi feito dentro desse período. E esse último período, que fala dos 1.260 anos, tem um fim no ano de 22 de outubro de 1844, mas em 1798 começa realmente o tempo do fim. Em 1844 começa um outro fato que nós vamos estudar mais à frente. Então, e ali em 1798 foi inventado a imprensa, né? Gutenberg, não foi isso? Criou a primeira máquina de imprimir livros. E aí o que aconteceu? A Bíblia, que era antigamente, ela não podia, só quem tinha realmente poder financeiro para pegar um escriba e redigir a Bíblia, ela ficou muito mais fácil e ficou muito mais barato. Então todas as pessoas podiam ter. E muitos estudaram o livro de Daniel. Não foi só Miller, não. O Espírito Santo desceu em outras pessoas também. Mas Miller levou isso a cabo, levou à frente. E hoje nós somos também um dos motivos pelo qual esse homem que estudou no passado, nós estamos aqui também. Deus usou esse homem para isso. Quer fazer alguma adendo? É isso mesmo que eu ia comentar o que você falou. E você vê como é que Deus trabalha. Ele fala que nos últimos dias o saber se multiplicaria, né? A ciência se multiplicaria. A ciência tanto da parte, né, tecnológica, e a ciência também sobre o livro de Daniel. Quer dizer, as pessoas iriam ter mais acesso à palavra de Deus, como o Ney falou, por causa da Revolução Industrial, e consequentemente, cada pessoa tendo um exemplar da Bíblia, ela podia ler e folhear.
E Deus cria no coração das pessoas o desejo de estudar a palavra de Deus, como Deus está colocando nos nossos corações o mesmo desejo. Como Deus está colocando no coração das pessoas, né, que estão em busca do batismo do Espírito Santo. Quer dizer, era só isso que eu queria ressaltar. Então, irmão, só para a gente recapitular e ficar na nossa mente. Um tempo significa o quê? Um ano. Um ano tem quantos meses? 12 meses. 2 tempos. 2 anos. Tem quantos meses? 42 meses. Não, 24. 24 meses. E meio ano. 6 meses. Ok? E 1260 dias simboliza o quê? 1260 anos. 1260 anos. Começou no ano de 538 depois de Cristo e foi até o ano de 1798 depois de Cristo. Foram 1260 anos. Desses 1260 anos, quantas almas foram martirizadas? Quantas vidas se perderam? Como foi manchado o nome de Cristo quando a igreja se associou ao Estado. E hoje esse assunto está em voga mais uma vez, né? Nós vamos estudar isso também nos 4 cavalos do Apocalipse, os 4 primeiros cavalos: cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto e cavalo amarelo. Nós vamos estudar isso à frente. Quer dizer, é mais uma ratificação que a palavra de Deus diz a respeito daquilo que aconteceu na história. Que aconteceu. Se a gente pegar isso e levar para a história, realmente aconteceu tudo isso. E isso nos traz o quê? Credibilidade, certeza. E isso fortalece a nossa fé. Se aconteceu no passado e Deus já tinha dito que iria acontecer, o que virá pela frente é motivo de nós termos a certeza de que vai acontecer e devemos nos agarrar a Deus. Crede nos seus profetas e prosperareis. Amém. Prosperareis. A resposta, eu não estava aqui, a resposta da pergunta 6 é: em profecias, quanto tempo representam um dia literal? É um ano mesmo, né? Um ano, Um ano, né? Um ano. Bem, Ney, esse engraçado, né, em relação a essa perseguição que houve, porque durante esses 1260 anos, a Igreja Católica ela fez o que ela bem entendeu, né? Só que o livro de Apocalipse ele fala uma coisa muito interessante na voz do 4º anjo. A Igreja Adventista fala muito, né, a tríplice mensagem angélica, mas tem uma 4ª voz. Essa 4ª voz ela fala assim: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. A palavra de Deus fala felizes. Quer dizer, muitos no tempo do fim ainda testemunharão como os mártires do passado. Então nós devemos nos fortificar hoje, porque quando esses momentos chegarem, se nós não estivermos firmes nas mãos de Deus, nós não iremos conseguir passar pelas coisas que nós iremos passar. E eu não sei se vocês já leram no Apocalipse aquelas almas debaixo do altar. Vocês se lembram? E Deus ele fala para ela: olha só, descansa mais um pouquinho, porque ainda não se completaram o número dos mártires, aqueles que ainda darão a vida como vocês deram. Aquilo ali estava se referindo à grande perseguição que vai haver no tempo do fim, quando sair o decreto dominical. Então, meus irmãos, eu creio que Jesus está muito próximo de voltar. E hoje é o dia de nós nos prepararmos para a tempestade que está para por vir. Porque quando acontecer, um exemplo que me foi falado, Ney, se você me permite dizer, Jesus Cristo ele se preparava quando? Quando ele ia para a batalha ou no dia anterior? Antes, bem antes. Bem antes. E isso deve acontecer conosco também. E tudo que Jesus Cristo ia fazer de importante, como na escolha dos 12 discípulos e outras decisões importantes, como na noite do Getsêmani, o que ele passava a noite fazendo, Ney? Orando. É um exemplo para a gente. Então, meus amados irmãos, que a gente se fortaleça, porque eu creio que esses dias é para os nossos dias. Eu creio que os meus olhos, se eu estiver vivo, ainda hei de ver Jesus voltando em poder e grande glória. Completando o que ele disse, todo esse mal que a gente está vendo acontecendo no nosso país e no mundo, a gente está vendo que o mundo está em ebulição. Tudo isso que está acontecendo é motivo para nos trazer medo? Não. Desespero? Ergue a cabeça. Isso aí, o que é que Jesus disse? Quando essas coisas começarem a acontecer, ergam vossas cabeças. E o que é o erguer a cabeça? É ter a confiança. Aquilo tudo que a gente aprendeu até agora, colocar em prática, né? Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições. Mas ele para a frase por aí. Ele continua dizendo o quê? Tem um bom ânimo, que sofrer, dizer, passar pelo vale da sombra da morte, mas com confiança. E
querendo ou não, irmãos, o Espírito de Profecia diz: se você ainda não passou pelo vale da sombra da morte, prepare-se, porque no céu não vai entrar ninguém que não tenha uma estrela, mas também que não tenha passado pelo vale da sombra da morte. E por que passar pelo vale da sombra da morte? Porque é quando o ouro está sendo purificado. Ele é purificado aonde? No fogo. No fogo. E aí ele se torna ouro, não é isso? Sai toda a história. Justamente. Então o ouro é purificado. E o mesmo sol que derrete a cera endurece o barro. Não é isso? Eu prefiro ser cera. Eu prefiro que meu coração esteja sempre apto a receber as mensagens do nosso Deus. Amém? Agora, uma outra coisa que eu queria dizer para vocês: a gente não pode fazer nada sem que o Espírito Santo de Deus esteja nos guiando. Tá? Então, por exemplo, eu vou fazer um jejum de 40 dias e 40 noites. Como disse o pastor Arilton, nem toda oração de jejum é respondida por Deus, não, tá? Depois que Jesus acabou os 40 dias, quem se apresentou a ele? É Deus. Então, muito cuidado, irmão. Se aconteceu com o nosso Senhor Salvador Jesus, é que ele estava preparado. Porque quando aquele pseudo-anjo de luz apareceu, disse: olha, aconteceu um problema, e a gente fala sobre isso, aconteceu um problema no céu, e um desses anjos, um anjo, foi expulso de lá. E ele contou toda a história, para poder ludibriar. E aí, para que eu tenha certeza de que você não é esse anjo, ele tocando com o próprio Satanás: se tu és o Filho de Deus realmente, transforma essas pedras em pães. O que aconteceu com Cristo? Se amou. Olha, todo o céu sabe que eu sou filho. E aí ele respondeu baseado no quê? Na palavra. Na segunda tentação, Satanás usa o quê? A palavra. Então, irmãos, é muito importante que estejamos em oração e sabendo aquilo que nós queremos para a nossa vida, e estudando e buscando, mas sem fanatismo e sem a pregação a pregação apocalíptica. Calma, tranquilamente. Deus está no comando de tudo. Nós devemos ter fé, paciência. Deus age no momento dele, na hora dele, naquilo que ele quer, naquele momento. Com Deus não tem tardança, e ele não adianta nada. Tudo acontece da forma como ele quer. E se você acredita nisso, desde já pode se considerar um vitorioso, porque a cada vitória que Deus nos concede diante das provações que nós temos, sim, provações, porque lá no mundo, o que a gente passa no mundo são problemas. Do lado de Deus são provações. Amém. E quando Deus permite provações na nossa vida, é porque Ele já tem um escape, e Ele quer que nós passemos, porque nós saímos mais fortes. E isso é verdade. Isso é uma grande verdade. Eis aqui alguém que é testemunha ocular disso. Amém. Passei por momentos que me deixavam muito mais forte. E hoje, medo do futuro, eu não tenho. Amém. Porque eu sei que Deus está comigo. Amém. E creio que vocês também. Vamos então agora para a sétima pergunta, não é isso? É a sétima e penúltima pergunta. Que segurança a Bíblia nos oferece quanto ao futuro? Qual é a segurança que a Bíblia nos oferece em relação a isso? Amós 3,7. Lê para a gente, Aninha. Amós 3, versículo 7. Amós é um dos profetas menores. Eu botei isso aí. Certamente, Deus não faz, o soberano, o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Então, a resposta é a seguinte: que segurança a Bíblia nos oferece quanto ao futuro? Que Deus não fará coisa alguma. Escrevam assim, que Deus, escreve pequenininho, tá? Que Deus não fará coisa alguma sem antes, que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo
aos seus servos, os profetas. Amém? Amém. Ou estão me respondendo ainda? Posso? O profeta Amós diz que Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelação. Os segredos são seus servos, os profetas. Daniel, diferente da maioria dos profetas, foi chamado por Deus para receber revelações que se aplicam exclusivamente aos nossos dias. Veremos em cada história e profecia de seu livro mensagens divinas que nos fortalecem e animam à medida que nos aproximamos da última grande crise da história. Vai haver uma grande crise, tá? Assim, é imprescindível reservarmos tempo para o estudo desse livro, pois quando o homem despreza as profecias, ele se corrompe. Irmãos, sem Deus o homem se corrompe, e isso é verdade. Sem Deus o homem se corrompe. Quando não há Deus na vida dessa pessoa, ele se corrompe e vai ao extremo. Eu queria relatar para vocês aqui, é um pouco duro o que eu vou falar, o que eu vi, o que mexeu comigo, e o povo está vendo isso demais, isso está cauterizando os sentimentos. Não é bom que a gente veja isso, mas isso acontece. Eu vi um homem que já tinha executado um outro homem e estava abrindo o peito de um outro homem que ele tinha acabado de executar num quarto e estava sendo filmado. E ele simplesmente meteu a mão no peito já aberto desse homem, puxou o coração, e o coração ainda batia. Irmãos, para um homem, um ser humano fazer isso, é porque está completamente destituído do Espírito de Deus. Então, quando o Espírito de Deus não está na nossa vida, nós, em maior ou menor grau, agimos de forma animalesca, ou de repente, piores do que o próprio animal. Então vejam bem, o inimigo das almas sabe disso, sabe que se ele conseguir cortar a nossa linha, a nossa ligação, o nosso elo de ligação com Deus, ele consegue nos levar aos mais baixos comportamentos humanos. Por isso que a Bíblia diz que quando muitos deixam a casa do Senhor, voltam o quê? 7 vezes pior. É verdade. É verdade. Isso é uma verdade. Nós não fomos criados para viver a parte de Deus. Não. Terminantemente não. E só existe um jeito do inimigo fazer com que nós cortemos esse elo de ligação com Deus, fazendo com que nós olhemos para dentro de nós. É o egocentrismo do eu posso, eu vou, eu faço. A gente não pode nada, a gente não tem condições de nada. Só existe um que pode nos dar poder. Esse poder vem de Jesus Cristo. Amém. Jesus Cristo é a nossa saída. Jesus Cristo é a nossa salvação. Jesus Cristo é que pode nos colocar no prumo. Jesus Cristo é que pode nos fazer bons filhos, bons maridos, boas esposas, né? Bons trabalhadores. Jesus é que pode nos educar a ser educados. Jesus é que pode colocar o amor para que a gente ame o nosso próximo como a nós mesmos. Jesus pode colocar na nossa vida um amor intenso. Jesus pode modificar cada um de nós. E o diabo sabe disso. Por isso que o diabo trabalha na nossa vida para tirar esse elo de ligação com Deus. Pois não, Marcelo? Eu falo o seguinte, eu já falei aqui na igreja, né? Basta a gente tirar por um instante o olhar da cruz, que o velho homem nosso começa a querer ressuscitar. Então, como o Ney fala várias vezes aqui, né, Ney? Sem mim nada podeis fazer, né? Nós devemos sempre estar conectados com Deus. Ney, falando daquilo que você leu, tem um verso que eu pedindo para ler aqui. Eu queria ler, diz assim, ó: não havendo profecias, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Amém. E Tessalonicenses, né, 1 Tessalonicenses 5:21, diz assim, ó: julgai todas as coisas e retende o que é bom. Isso aí. E hoje, irmãos, está muito mais fácil do inimigo conseguir nos levar à queda.
né? Pelo celular, como eu sempre digo nas minhas mensagens, pelo celular você recebe mensagens, imagens, fotos, tudo que você quiser para te derrubar você tem. Também existem mensagens boas, quando o pastor Arilton, todos os dias eu vejo como isso é bom para a nossa vida. Então, o que a Bíblia nos fala? Olha, procura o que é bom, procura aquilo que é melhor para a sua vida espiritual. Pois não? Pensei que a gente quisesse falar alguma coisa. Bem, vamos lá, irmãos. Vamos para a 8ª pergunta. Eu pensei que fosse essa que sim, a penúltima pergunta. Qual é o resultado de rejeitar a mensagem profética? Bem, existe. Se você não quiser estudar a Bíblia e muito menos a profecia, vamos ver o resultado que dá nisso. Foi o que eu li, eu vi. Provérbios 9:18, É 29:18. Deus não havendo profecias, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Então, o que acontece? Há uma perda do padrão moral de Deus. Há uma perda do padrão moral de Deus, ou seja, corrupção. Do verbo haver. Uma perda do padrão moral de Deus, ou seja, corrupção. E a gente está vendo um mundo cada vez mais corrupto, não é isso? O mundo jaz no maligno. Não tem jeito. O homem não vai dar jeito no mundo. Lê do engano para aqueles que acreditam, né? Lê do engano. É tanta sujeira, a gente passa no Rio e vê aquela sujeira horrorosa. Aqui perto, aqui do lado da padaria. Você fica assim, meu Deus, como é que o povo pensa dessa forma? Entendeu? Eles moram ali nos... Na verdade, ele nem pensa. Eles moram ali nos fundos do rio, então o lixo deles, passando lixeira na porta. Eles jogam lá no rio. Aí o rio enche, aí depois coloca a culpa em Deus. Rebenta a casa deles. Quem Deus mandou as coisas? Eu estava observando isso hoje, quando eu passei ali no rio, a quantidade de canos direcionados para dentro do rio, né? Pra gente, como é que as pessoas têm a consciência de que vai jogar seus dejetos fecais, seus restos de alimentações dentro de um rio? Que com certeza ele tem uma finalidade de nutrir a terra. É muito triste, né? A cabeça do ser humano é meio complicada. Não tem como reverter isso. O homem não tem como reverter isso. Não, tem como, né? Se todos eles se convertessem, né? E conhecessem realmente o profeticamente isso não vai. Mas a gente aqui dentro da igreja joga copo, joga tudo ali, lixo ali. Tu acredita nisso? Cada um vai dar conta. Temos ensinamentos que Deus dá pra gente. Aí daquele que destrói a natureza de Deus. Jesus, só tem misericórdia. É uma questão de educação, justamente. Bem, a observação que nós fazemos abaixo do número 8 é a seguinte: quando as pessoas desprezam a mensagem profética, elas perdem o padrão moral de Deus para as suas vidas. O resultado é a degradação, pois sem Deus o homem se corrompe. A palavra profética é a forma que Deus usa para demonstrar que podemos confiar totalmente nele, no que diz respeito à nossa vida no presente e também no que ele tem revelado quanto ao futuro. 9ª pergunta, mas antes da gente ir para a 9ª pergunta, eu quero dizer uma coisa para vocês que eu li no Grande Conflito. Já falei aqui nessa igreja, vou falar novamente. É muito impactante o que eu vou dizer para vocês. Lutem, irmãos, para que nós não estejamos entre os perdidos. Porque a dor da morte eterna, Ellen White diz que é a dor da morte mesmo. Porque hoje, quem morre está o quê? Dormindo. Pelo poder da sua palavra, pessoas que morreram no século XVII vão ressurgir. Ellen White diz que quando os perdidos ressuscitarem, homens de guerra com quase 3 metros de altura, que brigavam no século XVI, XVII, aqueles séculos que lutavam, que tombaram em batalha, eles ressurgirão com o pensamento do dia anterior, como se estivessem em meio à batalha. E ali o inimigo vai se aproveitar e vai dizer: olha, quem ressuscitou todos vocês sou eu. Ele é o pai da mentira, né? Quem ressuscitou todos vocês fui eu. E aí eles vão criar estratégias, vão criar materiais bélicos para poder atacar a cidade santa. Daí Deus manda fogo do céu e consome cada uma dessas pessoas. Mas antes delas morrerem, vai ser passado como se fosse um filme, uma tela de cinema, para cada um. O momento, primeiro a vida e morte de Jesus Cristo.
E o momento em que Cristo ofereceu, dá-me o teu coração, eis que estou à porta e bato, deixa eu entrar, eu vou entrar na sua vida e vou transformar você. Eu quero você para mim, foi eu que te criei. E um outro ser mau, maligno, que eu também criei, se tornou maligno, quero levar você com ele, não vá. E nos momentos que essas pessoas pegaram o livro da esperança e jogaram para lá, um papel, uma mensagem, ridicularizavam os cristãos, que andavam com Bíblia debaixo do braço, achavam-nos presos, achavam que nós tínhamos uma vida de escravos, e na verdade nós somos livres. Amém. Amém? E ela diz então que a dor, muitos vão perder a salvação a um passo da salvação e vão sentir uma dor tão profunda, a dor da morte, que é algo indescritível. Eu não consigo sentir isso, graças ao Senhor e nenhum de vocês, porque nós não estamos nesse time, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos ao lado de Jesus Cristo, amém? Amém. Então, todos os momentos difíceis que nós passarmos, que isso não seja surpresa para ninguém. Passamos porque Deus está permitindo. Se Deus está permitindo, é porque Ele tem propósito. E os propósitos de Deus na sua vida, na nossa vida, sempre são os melhores propósitos. Amém? A última pergunta, desculpe aí, eu sei que você já está aí cansado. Né? Não, Aninha. Que advertência deu Jesus ao falar sobre uma profecia a Daniel? Que advertência que ele deu? Mateus 24:15, eu vou encerrar com a minha irmã que fez a pergunta, seu nome é? Thaís, responde para a gente. 24:15. Quando foi visto o abominável da desolação, falou o profeta Daniel no lugar santo. Quem lê entenda. Então, que advertência Jesus nos dá sobre uma profecia de Daniel? Quem lê, entenda. Ok? Quem lê, entenda. Devemos estudar. E vamos ler o que está abaixo. Ler e entender. Esses são os desafios para todos nós. Agora que descobrimos que já estamos vivendo no tempo do fim, quando as profecias de Daniel já podem ser desvendadas, vamos aprofundar o nosso estudo. Nossa próxima lição, descobriremos como Deus cuida de seus filhos, independentemente das circunstâncias adversas. Se estamos do lado de Cristo, nós só vamos perder a nossa vida no dia em que Ele disser, chega, como foi no caso de Paulo. Por 3 vezes Paulo viu a morte de perto. E na última vez, Deus disse que para ele, bem, agora chegou o seu fim. Jesus com a corona dele nas mãos, ele olha para Jesus e vê que realmente ali chegou o fim. Os seus amigos chorando, e ele olha para o céu e diz, não chorem. Combati o bom combate. Encerrei a carreira aqui, desde já. A minha coroa está reservada. Valeu a pena passar pelo que eu passei. Valeu a pena viver o que vivi. Porque eu sei que na manhã da ressurreição eu estarei contado entre os salvos. Que essas sejam também as nossas palavras, irmãos. Hoje nós aprendemos o primeiro capítulo e algumas outras partes do livro de Daniel. Hoje nós sabemos que o livro de Daniel foi escrito por ele. Hoje nós sabemos o que mais aí? Sabemos que nós estamos vivendo o quê? O tempo do fim. E o que mais que nós aprendemos hoje? Quando durou o tempo de supremacia papal, né? Justamente. Nós sabemos hoje o que significa um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que é igual a 42 meses, que 30 vezes 42 dá 1260. Por que 30? Porque no calendário judaico só tem até 30 dias, não é igual ao nosso, né? Que tem 2 meses, um do lado do outro, que tem 31 dias. Vocês já pararam para pensar nisso? Foram 2 imperadores romanos que instituíram isso no calendário gregoriano, que são Júlio e Agosto, Júlio César e Augusto César, e tem os dois 31 dias. Mas no calendário judaico, todos os meses têm 30 dias. Por isso que, quando o Guilherme Miller estudou, ele tinha errado nisso, depois voltou e viu que ele tinha que fazer o cálculo em cima dos 30 dias do calendário judaico. Por isso que é 42 vezes 30, que é igual a 1260. Então nós já sabemos que houve no passado uma história, a gente vai estudar isso mais à frente, 1260 de sofrimento para o povo de Deus. Muitos e muitos rios de sangue foram derramados
Mas todos esses que são aqueles que aparecem lá em Apocalipse, olhando para Deus, né? Falando até quando o Senhor não vingará a morte daqueles que se foram. E isso vai chegar, a hora vai chegar da vingança de Deus sobre esses que fizeram tão mal ao seu povo. Quer falar alguma coisa, não? Não, porque você vai fazer isso. Oi? Você vai fazer isso? Faz em casa. Faz em casa, é para a gente ganhar tempo. Irmãos, eu queria falar só uma coisa, né? Baseado em tudo que você falou, em que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu queria usar aqui rapidamente o exemplo de Jó, né? Jó, ele passou por tudo que ele passou, mas no final a palavra de Deus diz que antes eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem, né? Jó, ele saiu de um patamar e ele foi para outro totalmente diferente. É a mesma coisa quando nós passamos por provações. O intuito de Deus permitir que essas coisas aconteçam é como o Ney cansou de falar hoje, né? É para que a gente tenha uma intimidade maior com Deus e para que a gente saia mais fortalecido de tudo, né? Amém. Hoje eu ouvi a mensagem do Lucas, que para mim foi uma das melhores que ele fez ultimamente. Hoje foi sensacional. Ele vai estar aqui dia 1º. Ele fala a respeito do próximo mês. Ele fala a respeito da mordomia. E nessa pregação ele disse a seguinte coisa: se você tem um pacto com Deus e você não leva esse pacto, não cumpre com esse pacto com Deus, porque você não tem, você está cumprindo. Porque 100% de nada é o quê? Nada. Mas 10% de nada é o quê? Nada. Mas se você não deu porque você não tinha, você deu. E esse pacto com Deus não está só no lado financeiro, mas também está no lado espiritual. Você se entrega, você se doa, você se dá. O que eu estou fazendo aqui agora é isso. Para mim está sendo um prazer servir a Deus. Amém. Nesse momento. Eu estou me doando, eu estou permitindo que o Espírito Santo fale através de mim. Eu estou permitindo que todos nós estejamos agora num só intuito, num só pensamento. E ele trouxe uma experiência muito bonita de um escritor, que eu não me lembro o nome agora, porque é em inglês, se eu não me engano. E ele fala que esse homem era extremamente confiante em Deus, ele confiava em Deus para tudo. Ele cuidava de um orfanato que tinha 100 crianças. George Miller. Isso aí, George Miller. Isso aí. Você viu isso onde? Eu copiei essa mensagem, estava no meu perfil. Tá bom. E aí teve uma ocasião em que ele não tinha mais dinheiro, não tinha mais recursos, e 100 crianças precisando comer pão, beber leite, e ele falou: crianças, vamos nos ajoelhar aqui agora e vamos fazer uma oração a Deus, em agradecimento ao pão e ao leite. Eles não tinham, mas ele acreditava que Deus ia fazer a obra. As crianças se ajoelharam e ele começou a orar, e no final ele agradeceu a Deus pelo pão, agradeceu a Deus pelo leite que não tinha. E antes de acabar a oração, bate-se na porta. Aí o leiteiro disse: olha, meu caminhão acabou de quebrar aqui na frente do orfanato. Acho que é o orfanato, se não me engano. E eu não vou conseguir levar esse leite, senão ele vai se estragar. Então está aqui, olha, vou dar o leite para vocês. E logo depois, em seguida, o padeiro falou: olha, eu me senti tocado por Deus a trazer pão para essas crianças. Irmãos, creiam nesse Deus. Ele nunca vai nos deixar. Nunca vai nos deixar ao léu. Nunca. Foi o que Jó disse: fui moço e hoje sou velho, e nunca vi um filho de Deus mendigar o pão. Amém. Ontem no pôr do sol, a Daniela deu a meditação da mulher, falou quase parecido com isso aí. É isso aí. A irmãzinha dando testemunho da meditação da mulher. Amém. E só para completar, a minha confiança em Deus, ela vem de muitas e muitas provações que eu passei na vida. De muitas e muitas provações que eu passei na vida. E a última dela, mais recente, foi justamente quando eu comecei a dar o estudo para esse casal. Eu já falei para alguns aqui, alguns que são conhecedores disso. Eu tinha uma empresa de distribuição de alimentos, ela quebrou, faliu antes da pandemia. Se eu falisse antes, eu ia falir depois. Faliu. Mas eu fiquei me perguntando: Senhor, por que o Senhor me deixou a minha empresa falir? Ele me respondeu: eu nunca fui satisfeito com essa sua sociedade, apesar de ter sido bem, ele não gostava, e eu pude entender depois. Eu posso dizer para vocês que hoje eu estou numa condição muito melhor do que antes. Amém, glória a Deus. Melhor.
Deus quebra para refazer. Lembra do vaso novo? Eu quero ser Senhor amado. Ele quebra, mas ele quebra porque ele tem propósito. Ele não quebra para nos deixar no chão como o diabo faz com tantas pessoas que existem no mundo. Ele quebra para nos refazer e nos refaz muito melhor. O nosso Deus é assim. E ele fez isso na minha vida. Amém. E eu louvo a Deus porque ele me quebrou. Eu louvo a Deus pela condição que ele está me concedendo hoje. E uma coisa que ele fez, eu não senti medo de dar estudo, de vir aqui. Não tem. Se tiver que acontecer novamente, Deus vai cuidar de mim. Porque nessa última agora, Marcelo, assim que quebrou, eu tive que devolver o apartamento porque eu morava com a minha cunhada. A gente dividiu o aluguel. E só que eu não ia ter condições de pagar aquele aluguel, porque eu estava quebrado. E eu tinha que sair dali para uma outra casa. E aí Deus me colocou no coração para eu conversar com um conhecido que estava fazendo um monte de casas e não tinha nem terminado a construção. E eu cheguei para ele e falei, olha só, Ricardo, o nome dele é Ricardo, eu não tenho fiador, eu não tenho dinheiro para depósito, mas eu preciso morar com a minha família. Mas eu garanto a você, crendo nesse Deus, que eu não vou atrasar um aluguel. Ele falou, não quero saber, entra. Ainda está em construção, mas entra. Isso vai fazer um ano. Acho que já fez. Eu entrei. Louvado seja o nome do Senhor. Eu nunca atrasei um aluguel. Amém. Graças a Deus. E hoje Deus me deu uma condição, como eu disse, muito melhor que a antes. Acredita nesse Deus. Amém. Ele nunca vai deixar a gente passar por momentos de provação sem propósito na nossa vida. Por isso que a cada vez a gente se torna mais forte. Amém. Deus existe. E existe dentro de cada um de nós. Que Deus abençoe. Amém. Eu gostaria de chamar aqui à frente. Pode louvar só um negócio? Já falou, não. Por que a gente não louva o vaso novo? Alguém concorda? 502. Pode ser, Marcelo? Vamos estar perto. Eu acho assim, né? Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo, faz teu querer, Senhor amado. És oleiro e eu este vaso. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Amém. Irmãos, o nosso próximo estudo tem como título Dois Poderes em Conflito. Pode ser no próximo sábado? Sim. No próximo sábado, às 3 horas, vamos estar aqui novamente. Vamos pedir ao nosso Deus para que a gente possa estudar, confabular, e o Espírito Santo vai estar conosco como está nesse momento. Amém. Vamos orar. Querido e amado Deus, muito obrigado pelos momentos em que passamos aqui. Verdade. Quão bom foi, Senhor, saber que nós agora estamos nesse exato momento no tempo do fim. Verdade. Muitos dizem, o fim do mundo está chegando.
Não, o fim do mundo já está em curso nesse momento. Portanto, Senhor Deus querido, ajuda-nos a estudar as tuas profecias, porque o Senhor mesmo diz que bem-aventurados, felizes são aqueles que estudam as profecias. Temos a plena certeza que, fazendo dessa forma, seremos vitoriosos. E queremos desde já agradecer por essa vitória em nossas vidas. Fortaleça os nossos pés durante essa semana, para que não venhamos a escorregar nas tentações que o diabo coloca em nossas vidas, e venhamos a manchar o teu nome através do nosso proceder. Afinal de contas, ó Deus querido, onde quer que nós estejamos, seja no trabalho, seja em casa, seja no lazer, em qualquer lugar, na escola, com certeza tem sempre alguém nos olhando e de uma certa forma nos julgando. Será que esse é o verdadeiro cristão? Ele faz isso, ele faz aquilo? Ó Deus querido, nós temos um exemplo a dar. Portanto, entretanto, sabemos que jamais conseguiremos ser cristãos sem que Cristo esteja de fato em nossas vidas. Por isso, neste momento, nós te pedimos, pelo poder do Espírito Santo, que sejamos todos batizados com o Espírito Santo, para que o caráter de Cristo venha se fazer presente em nossas vidas e o nosso caráter pobre, cego e nu nos deixe de forma efetiva. Nós te pedimos também que, ao findar deste sábado e início de uma nova semana, possamos ter a certeza de que vamos chegar ao final dela, pelo menos falando para uma pessoa que Jesus existe, Jesus está voltando, que possamos dar o testemunho de nossa vida para alguém que venha, e que no próximo sábado nós tenhamos um testemunho a dar aqui de alguém que nós pregamos sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Leva-nos em paz para os nossos lares. Nós te pedimos em nome do nosso Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém. Amém.